Oi, tudo bem? Aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu vim aqui hoje inaugurar o nosso espaço, o espaço no nosso canal, que é Você Pergunta, o Manuel Responde. E aqui eu já selecionei uma pergunta super interessante para a gente iniciar esse bloco no nosso canal, que é uma pergunta da Vanessa Gisele Silveira de Dária. Esse comentário eu tirei abaixo de um vídeo meu chamado Reconexão com o Pai, tá? Então ali eu explicava um pouquinho sobre a visão das constelações familiares em relação ao pai, e tinha outro vídeo em relação à mãe, ela provavelmente assistiu os dois, e a pergunta dela é assim: tá, ok, acho que entendi. Pelo fato dos nossos pais nos ter dado a vida, eles podem fazer o que quiserem com a gente, que tá tudo certo? E a nós cabe apenas sermos gratos de coração a eles? É isso? Então, se você quer ver a resposta que eu vou dar em complemento a essa pergunta, fica comigo depois da vinheta. Realmente a pergunta da Vanessa é muito interessante, porque para muitas pessoas é um pouco assustador, né? Como assim? Então eu tenho que ser grato aos meus pais, independente do que eles fizeram? E se de repente o pai maltratou muito na infância, ou o pai nem esteve presente, ou o pai maltratou a mãe, ou o pai abusou dos filhos, ou o pai fez os filhos passar por muitos traumas, ou a mãe também, né? Como assim eu vou aceitar a vida que essas pessoas me deram, e então só porque eles me deram a vida, tudo que eles fizerem está certo e está ok? Bom, vamos lá tentar abordar isso aqui em toda a sua completude para que você realmente possa agregar mais letras ao seu vocabulário. Vamos partir do pressuposto seguinte, né? A menor célula do corpo humano, um espermatozoide, um dia se encontra com a maior célula do corpo humano, um óvulo, tá ok? Sendo esse ato planejado ou não, de repente foi apenas uma noite ali, um encontro sexual do pai e da mãe, ou algo com muito amor, houve a fecundação do óvulo, uma explosão de tantas coisas que aconteceram ali e uma vida foi gerada, certo? Bom, essa vida, ela ter sido gerada, ela existe na Terra hoje. Vamos dizer o seguinte: como que é esse negócio de aceitar a vida como ela é? Porque quando eu passo por situações estressantes, eu fico, ou traumas, realmente é muito frustrante, é difícil esquecer aquilo. Eu fico me agarrando a muitas dores, tá? Então, eu vou, como sempre, se você já me conhece, eu vou soltar várias peças aqui, depois eu vou amarrar tudo. Esses dias uma pessoa fez uma pergunta pra mim assim: então você está dizendo que eu tenho que perdoar aquelas pessoas? Eu falei: você não tem que perdoar ninguém se você não quiser, mas aquela energia negativa, a raiva que ficou decorrente daquele bullying que você sofreu na infância, por exemplo, pelos seus amigos, é muito tóxico você ficar com isso até hoje. Você não concorda? Ela falou assim: mas eles precisam ser punidos pelo que eles fizeram. Ok, eu falei assim: o que garante que você segurar essa raiva, eles vão ser punidos? Ou se você soltar essa raiva, eles não vão ser punidos? Porque você está ali em contato com eles até hoje. Então, quando eu sou machucado, existe um mecanismo de compensação inconsciente que eu quero também que a pessoa se machuque, eu quero revidar, eu quero descontar, eu quero equilibrar aquilo, tá? Então, às vezes a gente fica muito preso a esses sentimentos, mas a gente não se questiona. Segurar a raiva é alguma garantia de alguém ser punido? Ou soltar a raiva é alguma garantia daquela pessoa não ser punida? Às vezes essa pessoa nem faz parte mais da minha vida, mas e os nossos pais? Como eu falei no início, né, um espermatozoide, um óvulo, então foram 23 cromossomos aqui do espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo da mãe, certo? Que formaram aí, se juntaram, e desde a primeira célula que se dividiu em 2, 4, 8, 16, 32, enfim, cada célula carrega 46 cromossomos, 23 vindas do pai, 23 vindas da mãe. Ok? Para um bebê sobreviver dentro do útero, assim, a mãe precisa se alimentar,
a mãe precisa ter alguns cuidados, e por menor dos cuidados que seja, né? Se a pessoa existe, ela sobreviveu a isso, tá? Então realmente é um ponto para você pensar, tá? Isso aqui eu só tô começando a explorar esse assunto como um todo. Então, de repente, eu costumo perguntar para as pessoas que têm filhos assim: você sabe o trabalho que dá para ter um filho, né? E a pessoa obviamente diz que sim, porque ela tem um filho. Fala: você sabe a dedicação que você tem que ter para cuidar de um filho? E a pessoa obviamente diz que sim. E é muito interessante que você sabe, que quem tem filho sabe que é uma dedicação extrema que você tem que ter para cuidar de um filho, certo? Então, todos nós que sobrevivemos tivemos o mínimo suficiente para sobreviver. Você já parou para pensar nisso? Que nós tivemos o mínimo suficiente para sobreviver? Porque todo o resto são expectativas. Vou me explicar. Eu vou colocar, antes de explicar para você, esse videozinho aqui que eu quero que você veja. Então, quando você vê esse vídeo, esse rapaz aí que não tem as mãos, né? Ele tem ali o toquinho do antebraço, né? Nos dois braços ali são apenas toquinhos, ele não tem mãos, e ele faz essas pequenas esculturas aí, esses bichinhos aí, essas ilustrações, eu não sei se eu posso chamar assim, com massinha. Agora vamos supor o seguinte: se esse cara não aceitasse a vida que ele tem, ele não aceitasse que ele não tem as mãos, e ele ficasse se comparando com todo mundo que está ao redor dele aí, que tem duas mãos. E se ele ficasse se comparando com um amiguinho que tinha duas mãos quando era criança, e que aquelas pessoas que têm duas mãos podem ser felizes, que aquelas pessoas que têm duas mãos podem escovar os dentes, podem colocar uma camiseta, podem fazer todos os trabalhos que precisam, podem subir no ônibus e se agarrar lá naquelas barras, no metrô, podem dirigir um carro, podem fazer tudo, e ele não pode. Mas, de fato, quando você vê esse vídeo, você percebe que esse cara aceitou a vida como ela é. E, de fato, ele tirou um grande proveito disso, porque ele criou um talento enorme. Olha como ele molda essa massinha que faz essas esculturas aí no palito, que nem ele está fazendo. Então, realmente, é algo muito interessante de você ter em conta. Ele não está criando expectativas em comparação com outras pessoas. Em algum momento deve ter sido muito difícil para ele, muito difícil mesmo, mas ele deve ter aceitado a vida como ela é, e ao invés de usar o tempo dele para justificar que ele não tem mãos, ele usou o tempo dele para ele aprender uma habilidade, como ele poderia utilizar os toquinhos de braço dele aí para criar essas esculturas. E é muito interessante, olha só agora no final desse vídeo, todo mundo aplaudindo ele. E só pode aplaudir quem tem mãos, não é verdade? Então quem tem mãos ali estava aplaudindo esse rapaz que tinha o toquinho dos braços aí. Será que é tão difícil assim aceitar a vida como ela é? Bom, a resposta para isso é bem complicada. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito de cada pessoa. Mas o bem da verdade é que talvez você nunca tenha parado para pensar assim. Será que você que está vendo esse vídeo aí, seja você um pai, uma mãe, ou uma pessoa que nunca pense em ter um filho, ou que tem um sonho de ter um filho ou uma filha, já parou para pensar que todos nós somos crianças crescidas? Todos nós somos crianças crescidas. Você já parou para pensar nisso? Quando alguém se torna pai, quando alguém se torna mãe, não coloca um cabo de Matrix aqui na nuca, né? Sabe o Matrix, o filme Matrix, quando eles estavam lá no teto daquele prédio e precisavam sair de lá, né? Então aquela mulher disse lá para a sala de comando que ela precisava de um programa para aprender a pilotar aquele helicóptero. Então lá na sala de comando onde ela estava conectada, porque o mundo, segundo Matrix, o filme, é uma realidade paralela, uma realidade virtual. Então lá no cabo ela fez o download do programa para dirigir para pilotar aquele helicóptero, e realmente ela conseguiu. Nós, quando nos tornamos pais, mães, e se você já é pai e mãe, você sabe do que eu tô falando. Se você não é, um dia você vai saber. Você não coloca esse cabo e você faz o download, dá aquela tremedeira ali, para você aprender o manual completo de como cuidar de uma criança, como cuidar exatamente para que ela não seja traumatizada. Os seus traumas não apagam assim quando você se torna pai ou mãe.
De repente se tornar pai ou mãe foi um susto muito grande, você não estava esperando aquilo. Você teve uma noite de prazer aí, de sexo, e surgiu seu filho, né? Ou você planejou e surgiu, mas você não vem um manual de instrução só porque a mulher fica grávida e o pai sabe que vai ser pai. Né? Todo o nosso histórico com traumas, com situações que nós passamos com os nossos pais e os nossos pais com os pais deles e assim por diante, não vem um manual de instrução e não se apaga com um apagador ali tudo aquilo que a gente passou. Então, os nossos pais, eles são crianças que cresceram e de repente crianças que passaram por situações difíceis e que também tinham expectativas. Nós, quando somos crianças, tá? A maioria pelo menos, idealiza os pais como super-heróis. Ou é um desejo oculto lá dentro que os nossos pais fossem os melhores pais do mundo. E quando criança, por exemplo, se os pais se divorciaram, aquela criança vai na escola e o pai dela não tá lá naquela reunião, só tá a mãe e outros pais estão ali. No Dia das Mães, por exemplo, se ela mora com o pai e a mãe, ela não tem como fazer um presentinho para a mãe, enquanto os outros coleguinhas entregam um presentinho para a mãe, a criança começa a se comparar, ok? Então são expectativas de como os pais deveriam ter sido ou agido. Ok? Uma criança, ela pode fazer isso porque é o mundo de uma criança. O problema é que nós crescemos e essa percepção infantil, ela fica presa dentro de nós. Então eu me lembro quando eu tratei de uma pessoa que estava numa depressão muito profunda e ela ficava revoltada com o que aconteceu com ela quando ela tinha 7 anos, o que o pai fez com ela. Então era mais ou menos assim, eu só vou perdoar o meu pai se ele me tratar bem quando eu tinha 7 anos de idade. Eu falei para ela, a gente não tem uma máquina do tempo. Ok? A gente de fato não tem uma máquina do tempo, a gente pode mudar como você percebe aquela situação, mas se você não estiver disposta a liberar isso, nenhuma técnica vai funcionar, nenhuma técnica. Então o primeiro passo para a gente se curar, tá? É você liberar as expectativas infantis. Ok? As expectativas de como seu pai deveria ter sido, de como a sua mãe deveria ter sido, de como seu pai ou sua mãe deveria ter agido, porque é muito fácil falar, minha mãe fez isso, ela deveria ter feito assim, assim, assado, comparando com a mãe do amiguinho. Você não está morando lá na casa, você de repente passou 1 ou 2 dias ali, você não sabe qual é aquela realidade, e se for diferente, é a realidade dele, ok? Então você está se comparando. Lembra o rapaz aí sem as mãos, ele aceitou em algum momento na vida dele a condição dele. Então quando a gente aceita como foi, fica muito mais fácil. E olha, presta bastante atenção nisso, eu não estou negando que tenha existido dor, ok? A dor está lá. Vou te dar um exemplo. Esses dias atrás eu constelei uma pessoa e foram várias constelações naquele dia, então eu estava constelando uma pessoa, ela estava representando um papel e num papel ela se emocionou muito e ela falou, isso se parece muito com a minha história também. Eu deixei ela continuar representando ali, porque estava tudo bem com aquilo e depois na sequência eu fui constelar ela, né? Então a história realmente era muito parecida. E havia aquele movimento em direção ao pai não havia acontecido, porque o pai havia falado algumas coisas que magoaram ela quando criança, e ela carregava o mundo, as dores da mãe, ok? E naquela constelação ela não conseguiu fazer aquele movimento em direção ao pai. E é claro que eu não vou brigar com essa pessoa, como muitos consteladores fazem, cada um tem o seu tempo, e eu disse, isso são traumas, né? Existe a dor da mãe que você carrega, e você está aí honrando o pai, repetindo o que você odeia que ele fez, você está atraindo para sua vida. Por exemplo, o pai traiu a mãe, então ela estava atraindo homens que traíam ela. Claro, isso é uma forma inconsciente de honrar o pai, porque ela não tinha permissão, né? Como eu expliquei no vídeo, a reconexão com o pai, com a mãe, para honrar o pai de forma declarada, ela precisava da bênção da mãe, mas mesmo ali na constelação com a bênção da mãe, havia isso. Então assim, ela carregava de fato uma dor muito profunda da mãe e não tem uma mágica, é um processo de decisão e intenção no coração para você devolver, né, esses sentimentos adotados que nós adotamos dos nossos pais, tá? Talvez isso aqui eu possa me aprofundar mais em um outro vídeo, mas
eu falei pra ela, existem muitos traumas aqui, te machucou bastante o que o pai disse, o que o pai fez, tá ok, né? Isso a gente pode trabalhar com algumas técnicas, mas se a pessoa não estiver disposta em liberar aquilo, nenhuma técnica vai funcionar. Nenhuma técnica vai funcionar. Então, e ali existiam expectativas de como o pai deveria ter agido ou feito, ou dito diferente. Então, o primeiro passo, a gente precisa se libertar dessas expectativas infantis. Mas não é fácil? Não é fácil. Claro que não é fácil, mas é possível. Então eu gosto muito mais daquilo que é possível, porque tem tantas coisas difíceis, é difícil ficar sofrendo. Você não acha? Eu acho. Então, ok, é difícil dar esses passos em direção ao meu bem-estar? É difícil, mas eu faço tantas outras coisas difíceis que não me trazem benefício nenhum, por que não dar um passo nessa direção? Então, aceita como foi que dói menos, sabe? Aceita que dói menos. Aceitar aquilo que a mãe fez, que a mãe deixou de fazer, que o pai fez, que o pai deixou de fazer. E se tem muita dor, você vai ter que fazer uma boa terapia para ajudar você, ok? Uma boa terapia pode ajudar a liberar aqueles sentimentos, se você tiver a intenção de liberá-los e não querer se agarrar à raiva daquilo, ok? Porque a gente precisa dar voz aos sentimentos, mas se você não quer liberar aquilo de jeito nenhum, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Eu lembro até num comentário abaixo de um vídeo, um rapaz disse assim, eu prefiro morrer do que perdoar o meu pai. Então ele tá morrendo por quem? Tá morrendo pela mãe, né? E assim seja, porque é uma decisão que ele tomou. Então, a gente não pode mudar o livre-arbítrio das pessoas, a gente só pode mudar a nossa percepção. Nós somos crianças crescidas, e se você um dia se tornar um pai, mãe, se você é pai, mãe, não veio o manual de instrução e você fez o seu melhor, ainda que você encheu de porrada o seu filho, ainda que faltou um monte de coisa, ainda que você ocasionou um monte de traumas, você fez o seu melhor. Porque inconscientemente, de repente, você está conectado a tantas outras coisas, como o seu pai, como a sua mãe. Então, eles são seres humanos, não são super-heróis, são apenas seres humanos, tá bom? Então, que nem a Vanessa perguntou, eu tenho que aceitar tudo que eles fazem? Não, você não precisa aceitar tudo que eles fazem. Você precisa aceitá-los em seu coração. Basta isso. Agora, rejeitar, excluir, condenar um comportamento é muito diferente, ok? É bem diferente de você aceitá-los em seu coração. E tem coisas que acontecem que não é do dia para a noite que você vai fazer. De fato, não é do dia para a noite, mas só da sua mãe ter carregado você no ventre por 9 meses, ela arriscou a vida dela, né? O parto é muito perigoso. Você pode pesquisar aí realmente quantas pessoas não morrem dando à luz. O parto é muito perigoso, ela carregou você lá por 9 meses. Tá? E seu pai deu a sementinha dele para você. Você não querer aceitar isso? Isso existe dentro de você. 50% de você é seu pai, 50% sua mãe, 23 cromossomos de cada um em cada célula do seu corpo. Então, a nível de alma, nós queremos tomar os nossos pais no coração. Porém, existem essas dores que vão acontecendo no meio do caminho e principalmente as nossas expectativas. Quantas pessoas não condenam a vida que tem hoje? Minha mãe me incrustou aquela crença limitante, meu pai ficava falando que eu não ia ser ninguém, a minha mãe deixou de fazer aquilo pra mim, o meu pai fez aquilo comigo. Já passou. Existe dor sim. Que nem eu disse, técnicas podem ajudar você. Tem tantas abordagens que lidam com traumas. Eu conheço muitas. Eu trabalho com mais de 12 técnicas terapêuticas. Eu sou especialista em cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático. Mas nenhuma técnica funciona se a pessoa não tem a intenção de liberar. Enquanto ela continua acusando como deveria ter sido lá atrás, ela está presa em expectativas. E de fato, aí nada pode mudar. Tá? Vamos supor o seguinte, vou contar uma história minha. Pelo meu pai, a minha sala de atendimento estaria cheia de todos os meus diplomas. Pelo meu pai, eu atenderia de branco, de jaleco branco. Eu falei, pai, eu não vou pôr diploma nenhum na minha sala. Eu não vou atender de branco de jeito nenhum, porque quem faz isso é médico. Eu não sou médico e eu não tô afim de ser médico, né? Então, aquilo são necessidades dele. Ok? Mas eu não preciso
fazer uma tempestade num copo d'água, eu não preciso brigar por isso, eu simplesmente não faço e aceito que aquilo é uma necessidade dele e acolho isso no meu coração. Isso é dele, não é meu. Então eu posso ter essa boa relação, eu não preciso aceitar tudo que eles fazem, ok? Se meu pai vier me bater hoje, eu não vou deixar. É claro que eu não vou deixar, eu posso colocar um limite, eu não preciso aceitar isso. Agora, se meu pai briga com a minha mãe, se meu pai bate na minha mãe, por exemplo, isso não tem nada a ver comigo, é o relacionamento deles. Eu, como filho, segundo, né, o que a gente fala na constelação familiar, não posso me meter no meio, ok? Porque aí vai dar uma bagunça total em leis sistêmicas e muitas outras coisas. Mas meu pai bebe hoje, eu preciso concordar com isso? Não, é ruim, mas é a vida dele. Eu posso aceitar isso, é a vida dele. É triste, dói, mas é a vida dele. Ok? Então no processo de constelação, eu costumo dizer assim que todo comportamento dentro de um contexto, ele faz sentido. Todo comportamento dentro de um contexto, ele tem o seu lugar. E a gente só consegue explorar quando a gente vai fazer uma constelação. O porquê que o pai bebe? Por que a mãe foi omissa? Por que não tem essa conexão de abraço? Por que é difícil dizer eu te amo? Por que a mãe fez aquilo na infância? Por que a mãe rejeitou? Então a gente começa a encontrar um contexto e fica mais fácil de a gente assentar aquela informação, de aceitar para doer menos, ok? É entender que cada pessoa nesse mundo é uma criança crescida, uma criança que passou pelo útero, que passou pelas experiências com o pai, com a mãe dela, ou com a falta do pai e da mãe, ok? Que tem a história de vida, tá? E que de fato ela cresceu e por ter um filho ela não plugou o cabo do Matrix lá e aprendeu como ser a melhor mãe do mundo, ok? Então isso é uma ilusão que a gente tem, são expectativas. Será que você está disposto a abandonar as suas expectativas infantis? E você já viu que não tem nada a ver com aceitar tudo que eles fazem. Você pode colocar os seus limites de uma forma suave, ok? Você tem a sua vida hoje. Você pode seguir a sua vida hoje, inclusive pedindo a bênção para os seus pais internamente. Numa constelação a gente faz muito isso. Por favor, pai, por favor, mãe, olhe-me com carinho, se faça um pouco diferente. Então, realmente, essa aceitação, ela é a nível de alma, é um nível muito profundo. Não adianta da boca para fora. Da boca para fora, eu já trabalhei com várias pessoas que falam, eu já perdoei meus pais e blá, blá, blá. E na constelação a gente fala sobre não perdoar os pais, mas é um tema também para um outro vídeo, né? Que não se trata de perdão, mas de reconciliação e reconexão e aceitação. E que quando a gente vai explorar, tá toda a dor ali, tá toda a dor presa ainda ali, tá tudo bem com isso, a gente pode explorar, a gente pode cuidar daquela dor, né? Mas precisa ter essa intenção em liberar essas expectativas infantis, porque eu já vi muita gente passar por essa vida e continuar sendo um adulto com essas expectativas de criança, tá? E outro dia eu tava vendo, só para concluir essa explicação, eu tava vendo uma criancinha lá no restaurante, brincando com os pais, um menininho lindo, recebendo tanto afeto, tanto amor, e passou assim pela minha cabeça e eu comentei com a pessoa do lado, aquela criança um dia vai crescer e ela vai se esquecer desse momento. Ela vai ter vários traumas, vai acusar o pai, vai acusar a mãe, vai sentir que não é amada e tantas outras coisas, porque de repente um trauma pode influenciar ela de tantas maneiras e só depois de uma boa terapia que ela vai voltar a se lembrar desses bons momentos que ela tinha. Depois de uma boa terapia, muito provavelmente ela vai voltar a se lembrar disso, de todas essas memórias que estão lá. Se nós estamos vivos, os nossos pais ou cuidadores nos deram o suficiente. Porque senão você não estaria vendo esse vídeo, eu não estaria aqui, ok? Uma semente, quando ela cai na terra, ela não escolhe a terra que ela cai. Ela simplesmente absorve os nutrientes necessários e se os nutrientes forem o suficiente, ela vai criar raízes, vai surgir um caule ou um tronco, folhas e frutos, ok? E você cresceu e você está aí. Essa jornada humana, a gente estar em paz com o nosso coração, é de fato uma jornada, não é uma técnica, uma pílula mágica como muitas pessoas esperam, é uma jornada, tá certo?
E aceitar dói muito menos. Na verdade, você se reconecta não só com você, mas com seus pais de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa. E isso pode liberar a sua vida para tantas outras coisas boas, tá certo? Mas depende da sua decisão. Então, mais uma vez, aceita que dói menos, mas você não precisa concordar com tudo. Você tem a sua vida hoje, mas libere. O primeiro passo, encontre um caminho para liberar essas expectativas infantis que de repente estão aí dentro de você até hoje, te forçando a estar preso nessas dores. Tá ok? Eu espero ter agregado aqui letras ao seu vocabulário. Vai deixando comentários aí abaixo dos vídeos, que nem eu falei, uma vez por semana eu vou voltar aqui. E as perguntas mais interessantes, as dúvidas mais interessantes eu vou explorar. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.